Agora nós vamos entender como funciona o acompanhamento com uma fisioterapeuta infantil. Então, eu trouxe, é claro, a nossa maravilhosa Júlia. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Fala um pouquinho então sobre isso, que eu tenho certeza que quando a mãe recebe um diagnóstico do pediatra, você vai ter que levar o seu filho no fisioterapeuta infantil para ajudar, a estimular, a reabilitar, enfim, a causa qualquer que ela escute, ela já fica, nossa, como é que vai ser? Sim. Será que ele vai ficar chorando? Será que vai doer? Então conta para nós como é que é. Sim. Então, eu acho que esse tema é bastante importante até para acalmar o coração, né, das famílias. A fisioterapia infantil, com essa proposta, com a abordagem lúdica, a ideia é que a criança se sinta bem no espaço, já é o primeiro item ali, né? Então, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta livre para brincar e explorar esse espaço, né? E daí, como que entra o trabalho da reabilitação, né? A fisioterapia em si, eu vou intermediar esse desenvolvimento da criança que está precisando ali de ajuda, né? Seja para uma criança que esteja algum atraso, com atraso no desenvolvimento, ou uma criança que tenha realmente uma condição que dificulta esse desenvolvimento de acontecer, por exemplo, uma criança que tem uma síndrome, uma criança que tem paralisia cerebral. Então, independente da causa que leva a criança para o atendimento da fisioterapia, a proposta é que eu possa otimizar esse desenvolvimento, né? Então, promover esse desenvolvimento da criança por meio de brincadeiras, por meio de manuseios que vão favorecer com que, por exemplo, ela consiga sentar, com que ela consiga engatinhar, que ela consiga começar a dar os passos e sempre respeitando o tempo da criança, né? Então, por exemplo, na primeira consulta, quando a criança chega, é um ambiente novo, ela não me conhece ainda e somado a isso eu vou estar de máscara, eu vou estar com touca. Então, por mais que seja tudo muito colorido, tentando deixar isso o mais leve possível para a criança, mas é diferente, né? Ela não está acostumada, ela não me conhece ainda, ela não conhece a minha voz, né? Então, a proposta é, nessa primeira sessão, deixar ela um pouco mais, digamos, se situando, né? Se ambientando com esse espaço, para que ela vá entendendo que ali não vai ser um ambiente em que ela vai sentir dor, não vai ter, digamos, uma picada, né? Não vai ter injeção. Exatamente. Então, a ideia é essa. Num primeiro momento, ela se sentir confiando naquele espaço, para que a partir do momento em que ela já esteja confiando, ela consiga permitir também que eu fique um pouco mais perto, que eu favoreça essa brincadeira com ela, que eu faça os manuseios que precisam ser feitos para ela conquistar os movimentos que estão com dificuldade. Que interessante. E é bem isso, é ir ganhando a confiança para poder trabalhar e fazer o que você precisa fazer, né? Sim. E assim, uma coisa que é importante é de deixar claro assim para a família é de que nada vai ser feito forçado, né? Então, assim, por exemplo, eu não vou pegar a criança no colo forçado, eu não vou forçar ela a ficar em pé, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. O respeito aos limites da criança, isso é fundamental, né? Então, eu preciso ir coletando ali os sinais que a criança me dá de que eu já posso ficar um pouco mais perto, ou eu já posso encostar a mão nela, aí eu chamo ela para vir, por exemplo, para o meu colo, ela já está um pouco mais receptiva, né? E isso tudo vai mostrando para a criança de que ela pode confiar, a mãe também vai intermediando esse processo do tipo, tu pode agora, a mãe vai estar aqui, a mãe fica do lado, sabe? Para ir ampliando essa relação de confiança. Porque sim, vai chegar um momento em que a mãe vai chegar no consultório e daí eu vou pegar no colo, porque a criança já dá o braço, ela já está ali ambientada. Ela já te conhece, ela gosta de ir lá. Exatamente. Mas a gente tem que respeitar esse processo, né? Eu acho que o respeito é algo fundamental para a gente pensar, né? E deve ser gratificante quando tu conquista a criança e vê aqueles bracinhos, sim, né? E às vezes os menores, né, que às vezes ainda não dá para ir o braço, a hora que chega e me vê assim, já abre aquele sorrisão assim do tipo, chegou a hora da brincadeira aqui, né? Que legal. Que legal poder trabalhar, fazer o que tem que ser feito, atingir um objetivo. E para aquela criança não vai ser nada traumático, vai ser uma brincadeira. Exatamente. E depois ela vai, nossa, eu ia na fisioterapia, mas para mim aquilo era uma diversão, não era
sofrida, porque quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa em movimentos repetitivos, vai doer ali aquela parte, peso. Exatamente. Tanto é que tem algumas crianças que, por exemplo, já receberam alta e que de tempo em tempo vão pro consultório, né? Imagino. E daí a mãe fala, Júlia, ele tá aqui porque ele quer ir. Eu falei, não, traz aí, vamos lá, né? Então, é essa relação que a gente quer cultivar, né? Uma relação agradável, que a criança se desenvolva brincando, que ela se desenvolva de uma maneira que depois ela vá ter essa lembrança legal, assim, do tipo, ai, quando eu era pequena eu fazia físico, tá tudo certo, né? Verdade. Era divertido. E aí a gente vem mudando essa história da fisioterapia, né? Porque talvez para o pai dessa criança não tenha sido tão legal. Exatamente. Mas hoje a gente já tem profissionais extremamente capacitados e quando pensa, nossa, vai levar o meu filho para fisioterapia, quando eu fazia era terrível. Exatamente. Então é bom a gente trazer esses pensamentos, mostrar para essas famílias que mudou, graças a Deus, finalmente mudou. Então assim, tá tudo muito mais voltado para o lúdico, para a brincadeira. É lógico que você vai trabalhar, é lógico que você tem uma meta e quer que essa criança atinja, mas de forma respeitosa, de forma divertida, sem traumas. Depois essa criança, quando se tornar adulto, vai dizer, não, vamos levar na fisioterapia, que é muito legal. Exatamente, exatamente. E assim, uma coisa que é fundamental é assim, a gente aprende melhor quando a gente está de bem, né? Quando a gente está bem-humorado, quando a gente está à vontade. Não dá pra gente imaginar que a criança vai aprender muito ali num ambiente que ela tivesse, por exemplo, chorando, gritando ou à força. Sentindo pressionada. Exatamente. Então, que aprendizado que ela ia ter daquela vivência, né? Então, a nossa proposta é exatamente que ela se sinta à vontade, que ela esteja curtindo, porque o aprendizado dela vai ser muito melhor, né? É brincando que se aprende. Exatamente. Querida, que bom você trazer esse tema, que bom a gente poder ajudar os pais a compreenderem um pouquinho mais sobre isso, sobre a fisioterapia. Os profissionais estão extremamente capacitados, então eles são aptos para trabalhar com criança. É uma pegada diferente, né, Ju? Obrigada por trazer esse assunto, obrigada por dividir conosco um pouquinho do seu dia a dia. E se você ficar com alguma dúvida, se você sente que precisa dessa ajuda, entre em contato conosco, manda mensagem lá para a Júlia no Instagram dela. Eu tenho certeza que você vai se sentir abraçado e vai mudar qualquer conceito negativo que você tenha relacionado à fisioterapia infantil, né, querida? Isso aí. Conta comigo. Até a próxima. Até.